Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de RF para iniciantes, onde nós estamos aprendendo sobre o funcionamento deste receptor de FM, rádio FM, todo feito a transistor, pessoal. Como é de praxe, as primeiras aulas do curso ficam disponíveis aqui no canal e você pode adquirir o curso completo com mais de 12 aulas exclusivas no link da descrição do vídeo, tá, pessoal? E nessa aula, pessoal, eu quero falar um pouco com vocês sobre modulação FM, tá? Modulação FM. Não só sobre a modulação FM, mas também do porquê que nós temos que modular o sinal para transmiti-lo. Vocês já se perguntaram sobre isso? Por que um sinal é modulado para ser transmitido por uma onda de rádio no ar, utilizando o meio de transporte eletromagnético com de ar, né? Essa guia de onda, entre aspas, invisível que está ao redor da gente. Por que a gente modula o sinal antes de enviá-lo? E como nós estamos falando de rádio, pessoal, vamos falar sobre voz, sobre som, tá? E eu acho que isso é bem interessante, pessoal, porque a gente vai entender que, na verdade, não é obrigatória a modulação. Mas a modulação foi uma descoberta que a engenharia teve para facilitar a transmissão. E assim possibilitou a transmissão múltipla de diversos sinais simultaneamente por distâncias mais longas e tudo mais. Então, pessoal, vamos imaginar uma pessoa cantando aqui, tá? Ela tem um microfone aqui. E a gente vai ver o sinal desse microfone aqui. O que é o sinal de áudio desse microfone, pessoal? O sinal de áudio que sai aqui é um sinal elétrico, certo? Que foi capturado através do transdutor. O transdutor é o nosso microfone, né? Transdutor. Ele transduz de um domínio para o outro, né? Então a gente está no domínio da pressão sonora. Então, de uma onda sonora, né, do fluido ar, o fluido ar, ele tem vales e picos de pressão, quando a gente fala, né? O trabalho do nosso trato vocal é gerar vales e picos de pressão em diferentes frequências. E esses vales e picos de pressão se propagam pelo meio ar através de uma onda sonora. O que é uma onda sonora? É uma onda num fluido, né? Quando é uma onda num fluido, se fosse água também, quando a gente canta dentro de uma piscina, também é uma onda sonora, porque é uma onda dentro de um fluido, né? É vales de pressão maior e menor nas moléculas do fluido. O transdutor pega esses vales de pressão, né? Então, quando a pessoa vai falando, a gente tem partes positivas, partes de menor pressão, partes de maior pressão, né? Partes de menor pressão, partes de maior pressão, né? E o que gera isso é a onda do som, né? Aquela frequência da que a gente está falando naquele momento gera esses vales de menor e maior pressão que se propagam na direção do microfone. O transdutor pega esses vales aqui, que é o microfone, e transduz desse domínio de pressão para um domínio elétrico, né? Então, na saída do transdutor aqui no fio do microfone, nós temos então agora um sinal elétrico com o mesmo formato que o sinal sonoro de pressão. Então a ideia do transdutor é pegar esse formato de pressão e transformar num formato elétrico igual, né? Digamos que se tu falasse alguma coisa tipo assim, o transdutor ia transformar num sinal elétrico igual. Entenderam? Porque ele não pode modificar o sinal. A ideia dele é ler esse sinal de pressão e transformar num sinal elétrico. E uma coisa que a gente descobriu analisando o sinal vocal, tá? O sinal vocal e também o sinal perceptível pelos ouvidos, é de que as frequências de som a gente considera de 20 a 20 kHz, certo? Então são sinais elétricos, depois de traduzidos, né, ou sinais de pressão,
que essas variações de pressão de alta para baixa aqui acontecem de 20 vezes por segundo até 20 mil vezes por segundo. Mais que isso, os nossos ouvidos não conseguem interpretar. Os nossos ouvidos também são um transdutor, muito similar ao microfone, que captura esses vales e picos de pressão e transforma num sinal elétrico que é interpretado pelo cérebro, né? E a gente descobriu então que sinais acima dessa frequência não são interpretados pelo ouvido. Eu não sei exatamente se é pelo ouvido ou pelo cérebro, onde é que está essa limitação de banda. Mas provavelmente ela é do conjunto inteiro, né? A gente sabe que a limitação inteira, desde a onda sonora bater no tímpano até ser transformada num sinal interpretável pelo nosso cérebro, é o máximo de 20 kHz. Acima disso a gente para de ouvir. Né? Quando a gente faz uma varredura de frequência, a gente ouve aquele... E chegando lá em 20, pum, silêncio. A gente não interpreta mais. Então a gente definiu, pessoal, que se a gente olha no analisador... A gente percebeu então que se a gente olha no analisador de espectro, os sinais de áudio, eles estão situados nessa região aqui de 20 a 20 kHz. Certo? Estamos gravando ainda? Estamos gravando ainda. Bacana. Todos os sinais de áudio estão nessa faixa, né? Então, a gente está olhando aqui para uma senoide pura, né? Um tom... Ou um tom de frequência mais baixo. Mas a voz, ela é a mistura de diferentes tons de frequências diferentes em diferentes momentos. Rapidamente, a mudança dos tons faz esse sinal complexo, que é a voz, a música e o som que a gente ouve, né? Porém, para fazer a análise teórica e para a gente entender a coisa, a gente sempre pensa num sinal puro, né? Que é a senoide pura, né? A senoide pura seria, então, apenas um marcozinho, né? Por exemplo, aqui em 1 kHz, a gente vai ver nas aulas práticas que a senoide é um risco no analisador de espectro. Né? Mas como a gente está falando do sinal de áudio, a gente desenha esse quadrado aqui, ó, para representar que é qualquer sinal nessa faixa aqui, é o áudio. Perfeito? E vamos entender agora, depois desse preâmbulo todo, por que nós temos então a modulação e no que a modulação é útil nessa problemática da transmissão de rádio, né? Que vai levar a gente a ter que desenvolver um receptor para receber o sinal, que está aqui ele. Então, pessoal, vamos apagar isso aqui. E vamos pegar o microfone do nosso amigo. Vamos colocar um amplificador aqui. Perfeito? E vamos conectar esse amplificador numa antena. E essa aqui foram as primeiras coisas que os engenheiros tentaram fazer. Há muitos anos atrás, né, pessoal? Muito mais de 100 anos. O sinal que esse amplificador está amplificando é um sinal de 20 Hz a 20 kHz, certo? Ao longo do curso a gente vai parar de falar dos 20 aqui, porque senão a gente sempre tem que ficar desenhando aqui, mas é praticamente zero, né? Então a gente vai falar que é um sinal de até 20 kHz. Para facilitar a nossa vida. Faz sentido, né? Porque é muito perto do 0,20 aqui. Então vamos considerar que o áudio é até 20. Para a gente ficar mais ágil aqui. O que acontece, pessoal? Qual é a nossa esperança aqui? A nossa esperança é que o sinal de áudio seja amplificado. Então ele é um sinal fraquinho, né? Aqui no transdutor, o sinal de áudio tem uma pressão forte, mas ele é transformado num sinal fraco elétrico, né? Nós vamos colocar no amplificador para ele ficar mais forte, né? Tanto em questão de amplitude ou em questão da potência disponível, né? Do available power que ele pode entregar, da potência disponível de entrega. Então a gente tem um sinal mais forte aqui. E a gente conectou na antena. A nossa esperança, pessoal, é que essa antena consiga gerar
pegar um sinal de pressão, transformar em elétrico, e esse elétrico virar um sinal eletromagnético. Da mesma forma, com vales de intensidade elétrica negativa e intensidade elétrica positiva. Intensidade elétrica negativa, intensidade elétrica positiva, intensidade elétrica negativa, intensidade elétrica positiva. E esse sinal, se a antena for isotrópica, se a antena for um ponto infinitesimal no meio do espaço, essa onda aqui, ela é uma esfera, perfeito? Imagina que essas regiões de campo mais negativo e mais positivo são esféricas ao redor da antena, né? Então nós temos linhas equidistantes da antena aqui, né? Essa parte azul aqui é uma região esférica de pressão menor, depois mais adiante uma região esférica de pressão, não, desculpa, de campo negativo, depois positivo, e a onda se propaga esfericamente ao redor da antena, se a gente considerar que a antena é isotrópica, né? É apenas um ponto no espaço. E é assim que a gente tem que desenhar o campo de uma antena, tá, pessoal? O pessoal costuma, só um parênteses, desenhar isso aqui às vezes, ó. Antena e a onda aqui, ó. Mas não é isso que está acontecendo, cara. Não é isso que acontece, é isso que acontece. É importante entender a antena da forma correta, que é assim. Isso aqui é o desenho da distribuição de campo. Claro, óbvio, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, o campo é negativo aqui, tá? Eu não quero estragar esse desenho. Mas o campo é negativo aqui, então a senoide está para baixo. Lá o campo é positivo, tum. Aqui é negativo, tum, positivo, né? Então a gente vê certinho aqui, ó. E é por isso que o pessoal desenha a senoide saindo da antena, mas não sai uma senoide da antena, não é isso que sai da antena. A distribuição, o perfil eletromagnético tem o formato senoidal, mas o campo não é uma senoide andando assim. E acho que essa ideia da esfera facilita bastante pra gente entender, né? Estamos gravando ainda. Pessoal, vou conferindo aqui porque já me aconteceu de gravar um curso inteiro aqui e não tá gravando. Então acho que vocês não se importam, né? Mas vamos continuar o raciocínio. A nossa esperança, pessoal, é de botar uma outra antena aqui, ligar no amplificador e num alto-falante e ouvir o que a pessoa está falando aqui, tá? E por que isso não funciona, galera? Por que será que isso não funciona? A real, pessoal, é que isso funciona. A verdade é que isso funciona, cara. Isso funciona. Tá? Mas por que então que isso não é utilizado, cara? Por dois motivos que a gente vai entender agora. A gente teve toda essa introdução para entender o que eu vou dizer agora. Que é o seguinte. Duas coisas principais, pessoal. Primeira coisa, as dimensões de uma antena estão diretamente relacionadas às frequências que ela precisa irradiar. Ou alguns engenheiros utilizam o termo iluminar. Porque como é uma onda eletromagnética, exatamente igual à luz, o termo iluminar é bem interessante. Principalmente quando a gente está trabalhando com antenas parabólicas, que elas têm um ganho muito elevado numa única direção. É como se ela fosse uma lanterna, né? Ela ilumina uma região, né? Como se fosse uma lanterna. Então, a gente usa esse termo iluminar também. E as dimensões da antena são proporcionais às frequências inversamente proporcionais. Isso aí, inversamente proporcionais às frequências que ela precisa irradiar ou iluminar. O que isso significa, pessoal? Que uma antena, para irradiar um sinal de 20 kHz, ou seja, para ela conseguir movimentar o campo eletromagnético, excitar o campo eletromagnético em frequências de 20 kHz, ela precisa ser muito grande. Muito grande. Tá? Eu não calculei aqui, mas acho que para 20 kHz deve dar uns 500 metros de antena. Não, acho que mais, tá? Vocês podem fazer como tema de casa. Pegue uma antena de rádio FM, que você sabe a frequência, 90 MHz, e para cada vez que a frequência diminui por 10, a antena aumenta 10 vezes. Então 90 MHz é uma anteninha de rádio, né?
9 MHz, 10 vezes maior. 900 kHz, 10 vezes maior ainda. 90 kHz, 10 vezes maior. 9 kHz, aqui no meio da frequência de áudio, 10 vezes maior ainda. Então a antena é 10.000 vezes maior. Imagina o tamanho da antena que você tem que carregar. Completamente imprático. Completamente imprático. Por mais que seja possível, pessoal. Espero muito fazer um curso de antenas para explicar por que a dimensão muda, mas vocês podem imaginar que o sinal, dentro da antena, ele se propaga numa velocidade muito rápida. Né? Então, para eu ter um efeito de dipolo para o campo eletromagnético, então, por exemplo, eu tenho um fio, tá? Eu tenho um fio horizontal. Para eu excitar o campo eletromagnético, o campo tem que enxergar uma região mais positiva de um lado do fio e mais negativa do outro lado do fio. Concordam comigo? Dessa forma, o campo elétrico é formado, né? Então as linhas de campo são formadas. Aqui é campo elétrico, né? O campo magnético está ao redor do fio, enfim. As linhas de campo são formadas e essa esfera consegue se propagar, porque o campo foi excitado por uma diferença de potencial. Só que imaginem que o sinal no fio se propaga muito rápido, cara. Então, para dar tempo de eu ter uma diferença de potencial dentro de um fio, porque a gente sempre imagina que o fio ele tem o mesmo potencial. Mas se ele é longo o suficiente, eu coloco o sinal aqui e o sinal demora para chegar lá. E é isso que gera a diferença de potencial. É o tempo que o sinal demora para chegar no final do fio, aqui nesse caso desse exemplo. Tá? Então, para eu ter essa diferença de potencial dentro de um fio que seja capaz de excitar o campo, para 20 kHz, imagina o comprimento do fio. Porque uma onda de 20 kHz ela é muito lenta. Então, na velocidade, no tempo que a onda sobe, todo o fio já está positivo. Agora, se a frequência é bem rápida, o sinal sobe, essa região fica positiva antes daquela. Então, eu consigo excitar o campo eletromagnético. Então, para um sinal de 20 kHz que é lento, para eu ter esse efeito, o fio tem que ser muito comprido. E essa é a ideia básica por trás da dimensão da antena, pessoal. Então esse é o primeiro problema, tá? Esse é o primeiro problema que a gente tem. Submarinos, pessoal, utilizam frequências bem baixas de comunicação, tá? Acho que eu desenhei um míssil, né? Mas enfim. Ou uma baleia com... Por uma questão, se não me engano, da perda eletromagnética no meio água, tá? Então o que se faz? Utilizando frequências mais baixas, a tua perda é menor. E a antena é um fio solto, assim, ó, bem longo, que anda pendurado no submarino, pessoal, para poder irradiar a frequência mais baixa. Interessante, né? Eu acho fascinante demais. Estamos gravando ainda? Estamos gravando ainda. Então, pessoal, o primeiro problema que a gente tem dimensão dos irradiadores, tá? Dimensão dos irradiadores. Mas digamos que a gente não se importa com o tamanho da antena. Digamos que a gente não se importa com o tamanho da antena, pessoal. E digamos que a gente quer fazer um rádio, um circuitinho que transmita em 20 kHz, numa antena gigante. Beleza, cara. Tu pode fazer. O circuito vai ser um pouco maior que isso aqui, porque vai ter uns indutores bem maiores, blá 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 blá, né? Os capacitores também, tem que ser uns capacitores gigantes, né? Para as coisas, os filtros e tudo mais ficarem certos nas frequências baixas, beleza. Mas, cara, a gente agora chega num outro problema fundamental. Porque um sistema de baixa frequência, que a gente está chamando aqui de banda base,
É bem importante trazer esse tópico agora para vocês. Por que que isso é um sistema de banda base? Porque nós estamos trabalhando de ponta a ponta com o sinal na frequência original, na frequência natural dele, que é dizer, conforme sai da boca, 20 a 20 kHz, banda base, é a banda fundamental do sinal. Essa é a banda base. E qual é o problema de um sinal de banda base, pessoal? É muito simples. Muita gente já deve ter chegado a pensar nesse problema aí. Como que eu vou transmitir duas rádios ao mesmo tempo? Não tem como, cara. Num sistema de banda base não tem como, porque a outra rádio, o outro bonequinho, que ia estar aqui, ó, ele ia estar aqui, ele ia ter o seu microfone também, seu amplificador, sua antena. Mas o cara tá transmitindo nas mesmas frequências, na frequência de banda base igual, cara. Não, a gente num sistema assim a gente não tem o conceito de canal de comunicação. Tá todo mundo transmitindo nas mesmas frequências, então a gente não tem canal de informação, a gente não tem separação de diferentes bandas. A gente, em suma, não consegue transmitir várias músicas em simultâneo. Porque uma vai ser transmitida em cima da outra. O cara lá vai ouvir, como o campo eletromagnético é um sistema linear, o cara que ligar o receptor, ele vai ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Tudo somado. Como se fosse várias músicas tocando ao mesmo tempo. Porque tá todo mundo transmitindo na mesma faixa, 20 kHz. E é por isso, é o segundo problema básico, canais. Canais e telecom, né, pessoal? Por quê? Eu botei telecom ali, porque um sistema assim não é um sistema de telecomunicações. Um sistema assim não teria permitido o avanço das telecomunicações. Tá? E agora que a gente pode entender, que é a parte mais simples de todas, depois dessa teoria toda, por que que a gente vai modular em FM? O que é modular em FM, pessoal? É agora que vem a parte bacana. Temos a antena. Opa, desculpa. Temos o bonequinho. Eu sempre desenho ele pra cima, cara. Aí. Amplificador de áudio. Agora nós vamos falar sobre um sistema de FM. Amplificador de áudio. Modulador FM. RF, amplificador de RF, antena. Estamos gravando ainda, galera? Estamos gravando. Qual é a ideia desse sistema de FM comercial que a gente tem? A ideia do sistema de FM convencional, pessoal, comercial e convencional também, é a gente mover a banda base. Então nós tínhamos um sinal aqui em banda base e aqui na antena nós vamos ter outro sinal, tá? Nós vamos pegar esse sinal de banda base que estava aqui em 20 kHz, certo? Que é o sinal de áudio. E nós vamos utilizar a modulação para transpor esse sinal, para mover esse sinal no espectro para uma outra frequência. Então a gente vai mover esse sinal, a gente vai deslocar ele para uma outra frequência. A gente vai deslocar tanto ele que ele vai cair numa frequência, pessoal. Comercialmente o FM utiliza, né? Vamos botar aqui que nós estamos transmitindo na rádio 94,1 MHz. Então a gente subiu o sinal várias ordens de magnitude em frequência, de 20 kHz para 94 MHz. E isso é feito através da modulação. A modulação é essa operação que a gente faz no sinal, que pega ele de uma frequência mais baixa e leva ele para uma frequência mais alta. E mais importante ainda, pessoal, tu pode ter múltiplos
transmissores ao mesmo tempo, levando para diferentes frequências. Então tu pode ter uma outra rádio transmitindo em 98,3. E os dois sinais não competem mais. A gente consegue transmitir duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente resolveu os dois problemas que nós tínhamos. Nós aumentamos a frequência do sinal, levamos ele para uma frequência mais alta, e as antenas agora têm dimensões menores, de alguns centímetros, 30 centímetros, 60 centímetros. Agora a antena está praticável. Perfeito? E a gente também permitiu que a gente tenha diferentes canais ao mesmo tempo, diferentes pessoas. Então aqui tem outro bonequinho. Com outra antena. Os dois estão transmitindo aquelas esferas, né, que a gente comentou. Opa! Muito burro. Pô, legal isso aqui. Os dois estão ao mesmo tempo transmitindo excitando o campo eletromagnético, mas se a gente desenhar a distribuição de campo desse cara aqui, vamos fazer aqui, ó. Uma é essa aqui. Essa aqui também, graficamente, aqui vai ser parecida, né? Mas esse cara aqui tá em 94,1 MHz. Então, a diferença de positivo para negativo da antena dele varia 94,1 milhão de vezes por segundo. E a desse outro cara aqui, 98,3 milhões de vezes por segundo. E agora os dois sinais não estão mais competindo pelo espectro e a gente pode transmitir. Então é por isso que a gente faz a transmissão modulada, a modulação, pessoal. Tá? No próximo vídeo a gente vai entender como a transmissão FM funciona, por que a FM é escolhida e não a AM, né? Por que a FM ela é melhor que a AM. E com essas aulas introdutórias a gente já vai conseguir ir para as aulas práticas para entender o funcionamento do circuito, como ele opera e tudo mais, tá? Então vocês já podem perceber, pessoal, que a tarefa do receptor FM é pegar um sinal que está numa frequência diferente e levar de volta para a banda base. Porque o meu alto-falante ele quer um sinal em banda base, que eu quero ouvir no meu ouvido. Se tu conseguisse excitar a pressão sonora aqui em 94 MHz, eu não ia ouvir nada, porque eu só ouço 20 kHz. Então a moral da modulação é pegar o sinal em banda base, levar para uma frequência maior, transformar, colocar no campo eletromagnético, e daí lá no receptor, pessoal, tem o caminho inverso, né? E é isso que a gente vai aprender nesse curso utilizando esse receptor aqui, né? Todo feito a transistor. No receptor nós temos uma antena, nós temos que ter um amplificador para pegar esse sinal que está bem fraquinho na antena, amplificá-lo. Nós temos que ter filtros para selecionar só o canal que a gente quer ouvir. Olha que interessante que a modulação nos permite. A modulação nos permite utilizar os filtros para poder selecionar qual canal que a gente vai ouvir. E daí nós temos o demodulador, que vai pegar essa informação modulada em FM e levar para a banda base de volta. Então na saída do modulador, nós temos o sinal em banda base de volta. E lá na antena, nós temos o sinal modulado. E daí aqui vem o amplificador de áudio e o alto-falante para o cara ouvir o som. Então vejam que o demodulador ele é o caminho reverso da modulação. E o que é mais legal do receptor, pessoal? O receptor é mais complicado que o modulador. Então a gente vai aprender mais sobre modulação estudando o receptor do que o transmissor. No futuro, se vocês quiserem, a gente pode fazer um curso sobre transmissor. Mas isso aqui é mais complicado que o transmissor. Olha a quantidade de transistor que tem aqui, quantidade de filtro, ó.
E eu acho que é isso que vai ser tão bonito. Isso que é tão bonito nesse curso. Porque a gente vai aprender muito analisando o caminho quando a gente recebe o sinal, tá, pessoal? Então é isso aí. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre porquê do FM e como o FM funciona. Vai ser uma aula mais curta, para então a gente ir para a bancada e começar a estudar o nosso receptor, tá, pessoal? Muito obrigado. O link do curso para vocês assistirem o curso completo está na descrição do vídeo. Conto com vocês. Aproveitem, pessoal, e até a próxima aula do nosso curso. Abraço!